Festa é palavra do latim que significa celebração, dia de luz. Mas para as crianças é mais do que isso. Festa de criança é evento para guardar na memória, nos álbuns de fotos e nas redes sociais. Mas há quem diga que não precisa grandes produções para fazer a alegria de uma criança ou até um bebê no dia do aniversário. Mas também há quem defenda que a comemoração merece um senhor investimento com direito à presença de muita gente e até uns efeitos especiais. Hoje a gente vai conversar sobre as festas de criança com a Milena Orlando, designer de festas infantis, e a Shirley Oliveira, que é mãe da Nicole, de 9 anos, e da Isabel, de 7. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Milena, você tem 4 filhos. Eu não coloquei o nome dos seus filhos na nossa abertura, porque são 4 e alguns já grandes, né? Grandes, adultos já. Eu queria saber o seguinte, 4 filhos já te deixou como uma produtora de festas infantis durante um bom tempo. O que isso tem a ver com a sua profissão atual como designer de festas? Teve alguma influência? Sempre tem, né? Porque desde o primeiro eu me envolvi com a decoração da festinha, e eu nunca gostei de festa pronta. Eu sempre gostei dos temas mais inusitados, tanto é que meu filho mais velho vai fazer 22 anos e a primeira festa dele o bolo já foi de hortinha. Então, nem sei te dizer naquela época o que estava na moda, o que não estava, porque eu não usei tema comercial, nada disso. Quando você não usa um tema comercial, você é obrigada a botar a mão na massa. Não tem como, você tem que fazer. E aí eu comecei a me interessar por esse universo, justamente esse universo do diferente, do inusitado, do feito à mão, de colocar. E isso, sem querer, com o tempo, foi sendo uma necessidade, porque as pessoas começaram a sair do comercial para ir para essa coisa do ter a cara do aniversariante, da pessoa, da família, do feito à mão, do aconchego. E aí buscar o seu trabalho significa ter a praticidade desse comercial, mas manter ali o pé na terra, vamos dizer assim, aquela carinha né? da festinha feita em casa. E aí, como são várias idades diferentes, né? E eu tenho uma menina no meio do caminho, e aí muda totalmente a abordagem. Fica expert no assunto. Você vê uma evolução aí nas festas também, né, Shirley? Com certeza. Porque aí eu peguei a fase, o boom das festas em casa de festa, onde era super cool você fazer festa em casa de festa, aquela casa de festa cheia de brinquedo barulhento, tipo parquinho de diversão, muita comida frita, muito refrigerante, muita bala, né? Até hoje, pro meu de 5, que é essa coisa mais intimista, feita em casa, com a família, com poucos amigos. Deu uma contramão aí. Agora deixa eu trazer a Shirley aqui para a nossa conversa. Shirley, você, no caso, com a Nicole, de 9 anos, e a Isabel, de 7, queria saber com você se tem muita diferença para a época que você era criança, se você consegue manter com elas uma festinha aí arraigada nas tradições infantis, ou partiu mais para o comercial, como é que é? Não, eu passei por um processo só no primeiro ano de cada uma. No primeiro ano eu tive aquele deslumbramento, eu acho que é porque o bebê acabou, né, de nascer, E aí eu fiz uma super festa, não fiz em casa de festa, mas aluguei um espaço, e aí fiz toda a decoração. Eu sempre fui contra a decoração, o tema comercial, assim. Então, assim, nas 2 festas de um ano foram fotos delas, né? Fiz um painel com as fotos delas e tal. Mas foi uma super festa. Mas é aquilo, né? Eu já estava conversando anteriormente. Eu sou mineira. Lá em Minas a gente fazia um bolinho na sala com guaranazinho, com quiçuco, aquela coisa, né? Os coleguinhas vinham. Então, eu tentei fazer isso desde que elas são pequenininhas. E as nossas festas são assim. Eu não faço hoje em dia em casa, mas eu faço piquenique, não os piqueniques glamorizados que estão hoje, mas a gente sempre arruma algum espaço e as crianças, a gente sempre senta e conversa sobre os convidados. Porque, assim, uma coisa que eu sempre converso com ela, o aniversário é a celebração da vida mesmo. E aí a gente sempre conversa, quem participou da sua vida nesse ano? Quem está sempre participando? Por que você tem que ter 100 pessoas? Essas 100 pessoas, quantas vezes elas te viram? Quantas vezes ligaram para você? Para uma criança de 1 ano, o que representa isso, né? Assim, esse aniversário de 1 ano é bem simbólico, né, Milena? Assim, ele é diferente dos outros? Ou realmente já é um momento de chamar uma família, 200 pessoas, muito mais do que isso? Eu acho que o que eu estava falando, eu acho que depende do contexto social que a pessoa vive, né? Se você vive num contexto que é importante você chamar aquelas 200 pessoas, porque você já vive naquele meio, e aquele meio tem essa maneira de
tratar as festas, e aí você foi convidada para uma festa que tinha 200 pessoas e de outra, e de outra, e de outra, acaba ficando no meio. Mas eu acho que a festa de 1 ano, ela é emblemática, principalmente se o filho, ele é o primeiro da família. Então, ele é o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro afilhado. E no primeiro ano de uma criança, nasce o filho e nasce a mãe. E o pai também. Eu acho que essa celebração é que faz com que a mãe queira mostrar para todo mundo e queira comemorar mesmo esse nascimento. Mas espera aí, eu vou te interromper, porque a gente tem que trazer os pais, né? Hoje a gente está fazendo tanto esforço social aí para os pais fazerem parte disso. Aí eu pergunto a vocês, essa questão da organização da festa ainda é muito feminina. Onde é que entram os pais nessa produtividade aí no dia da festa e qual é a importância até para trazer esse vínculo familiar, né? No meu caso, assim, eu me separei muito, as meninas eram bem pequenininhas. A Isabel era um bebê quando eu me separei. E ele não participava muito. Hoje em dia participação zero. Mas, assim, eu tenho visto, nas festas mais intimistas, eu tenho visto mais participação masculina. Participação do pai, que está ali, que ajuda a compor o tema, que ajuda a compor a mesa. Mas, assim, normalmente é a mulher. Que bota ali a mão na massa, né? Normalmente é a mulher que bota a mão na massa, que escolhe, que conhece, até que conhece melhor o gosto do filho, por incrível que pareça. Eu acho que o pai ainda não se envolve muito com isso, não. Agora, vocês acham que tem uma diferenciação regional? Assim, Milena, você no caso que trabalha com isso, tem diferenças região sudeste, aqui no Rio de Janeiro, principalmente zona sul do Rio, é muito casa de festa, no máximo playground, com ideias temáticas, que pelo que você disse, comercializa bastante a festa, né? Mas isso muda em outras regiões? Eu acho que também, eu acho que sim. E eu acho que vem da estrutura familiar, é isso que eu te falei também. Eu imagino que a criança que viva numa estrutura onde o poder aquisitivo é maior, ela consome mais. Então, o tema comercial, ele acaba, né, sendo mais utilizado, procurado. Mas eu acho que tem a ver também com a proposta do decorador, de quem trabalha. Eu acho que quando o cliente vai escolher, ele já sabe mais ou menos quem ele está escolhendo. Então, ele vê o perfil do decorador e se adequa ao perfil do decorador. Eu, por exemplo, no que eu faço, eu não gosto dos temas muito comerciais, não é a minha proposta. Existem temas que são, assim, mais clássicos. Então, quando você vai fazer festa de 1 ano, alguns temas retornam. Fazendinha, urso, né, brinquedo. Então, ele já foge um pouco do comercial. Quando a criança começa a entender, interagir com os próprios brinquedos, com os filmes, com os desenhos, Mas você sabe... e eles mesmos começam a pedir. Eu nunca gostei, mas chegou uma hora que meu filho quis festa de Digimon. O que eu poderia fazer? Em outras festas também está influenciada, né? Eu também acho que a televisão influencia muito. Eu vejo pessoas que nem têm tantas condições assim, mas fazem aquele sacrifício. Fica o ano todo guardando dinheiro para fazer aquela festa para o filho. E a criança é muito... Sabe, o gosto dela é muito determinado pela propaganda comercial que ela vê no intervalo do desenho animado que ela vê, né? Isso. Então, a família faz um sacrifício enorme, deixa de fazer coisas para a família mesmo. Se endivida. Sabe, se endivida para fazer uma festa. Então, agora, eu vou interromper vocês, sabe por quê? A gente chegou num ponto do programa que eu acho interessantíssimo para a gente ver a matéria que a gente foi fazer numa festa infantil, que é um bom exemplo disso. Aí interrompa a nossa conversa aqui para a gente continuar depois já tendo assistido essa matéria. Então, no próximo bloco, você vai com a nossa equipe para a festa da Bia e mais 4 crianças. A gente volta num instante, não sai daí não. Estamos de volta conversando sobre festas de criança. A Bia comemorou o aniversário de 5 anos dela com toda a pompa, ao ar livre, num parque da Zona Sul do Rio. Nossa equipe foi convidada para o aniversário da Bia e de mais 3 amiguinhos seus. Bia, o que a gente vai encontrar lá na festa? Os amigos. Você deixa eu ir com você? Me convida para a sua festa? Ele está me convidando. Eles quiseram fazer um arraiá em comemoração. Pode comer queijo. Alô, tudo bem? Já estamos aqui. Cadê você? Almir, você tá gostando da festa? Sim, Por quê? porque é muito bonita. Eu conheço a Andréia, né, que é uma das mães das crianças há muito tempo. Ela sempre faz ao ar livre.
E eu admiro muito essa iniciativa dela, porque foge do padrão e as crianças amam natureza, brincar, correr, sol. Você acha que quando ele chegar em casa ele vai lembrar disso tudo? Ah, lembra, sempre lembra. Sim, O que você está mais gostando aqui? daqui de tudo. Andréia, como foi preparar a festa ao longo da semana? Ah, foi um barato. Ela me ajudou em tudo. São 4 aniversariantes hoje, né? Além da minha filha, 3 amigos. E em casa a gente preparando lembrancinha, preparando a roupa, estão todos vestidos iguais. É trabalhoso, mas o resultado tá incrível. Você ajudou na preparação ao longo da semana? Um pouquinho, sim. Ajudei ele no brinde, a embalar e tal. Mas a mãe é que teve o grande trabalho. Tem que dar mérito para ela. Você tinha essas celebrações de quando você era criança? Sempre, sempre. E sempre ao ar livre. Nunca tive casa de festa. Na minha época, 40 anos atrás, não existia isso. Mas sempre tive. Nem que fosse pequenos convidados em casa ou na escola também. A gente faz às vezes na escola, quando não faz ao ar livre, mas tem que ter. Faz parte. Marcelo, quando você era criança, você celebrava muito os seus aniversários? Não muito, sempre era mais família mesmo. A gente não tinha esse hábito, não. E a escolha de fazer uma festa coletiva com 4 aniversariantes? Foi bom, né? Porque em tempos de crise também é legal que a gente divide os gastos, reúne todo mundo de novo, é perfeito, acho que é bom para todo mundo. Ao ar livre a gente tem aquela história de se remeter ao passado, todos eles estão descalços, espaço para correr, coisa que na casa de festa a gente não tem, né? O espaço fica mais limitado e aqui a gente pode fazer diversas brincadeiras. A festa tá tão boa que eu não resisti e também caí na gandaia. Ó, deixa ela sair, deixa ela sair. Ai, garoto! Quais as diferenças que você vê das festas de antigamente para os dias de hoje? É exatamente essa, da gente fazer assim ao ar livre, a gente poder resgatar aquelas brincadeiras de antigamente, de pé no chão, todo mundo participando no elástico, enfim, as brincadeiras antigas. E aqui eles conseguem participar, inclusive, da arrumação. Eles estiveram aqui mais cedo com a gente, arrumaram e vivenciaram isso. Tá gostando da festa? Por quê? Porque tá muito legal. Tá gostando, Bia? Sim. O que é mais legal aqui? Os brinquedos. Aqui tem muito brinquedo. E o que é mais legal aqui na festa? Brinde. O que te motiva a celebrar o aniversário da sua filha? Não tem jeito, né? Não tem como passar em branco. Todos os anos, nem que seja uma coisa pequena, a gente celebra, né? É uma data tão importante, comemoração, eu acho que vai ser assim daqui pra frente. Ah, a felicidade dela. Tá com os amiguinhos, os pais são nossos amigos também, então é só festa mesmo. Estamos de volta conversando sobre festa de criança. Comigo no estúdio, a Milena Orlando, designer de festas infantis, e a Shirley Oliveira, que é mãe da Nicole, de 9 anos, e da Isabel, de 7. Gente, a gente no bloco anterior assistiu a reportagem lá, a festa da Bia, né? E não sei quanto a vocês, mas a mim me chamou bastante atenção a mãe, uma outra mãe, dizendo que foge do padrão. Que padrão é esse? E o que é fugir desse padrão? Eu acho que esse padrão comercial, né, da festa no salão, da festa informal, aquela festa que eu particularmente acho assim, que a criança, ela fica mais como um convidado também. A festa é tão informal que a criança parece convidada, nem parece aniversariante mesmo. Mas também, assim, eu achei que a festa dela, apesar de ser ao ar livre, apesar de resgatar algumas coisas do passado que as crianças hoje em dia não têm, já é uma festa glamorizada também. Né? Eu, por exemplo, eu sempre faço piqueniques, faço festa na escola. Esse ano, a minha filha de 9 anos, ela escolheu levar algumas amigas para o cinema.
E aí depois... Isso é uma ideia bem legal também, né? Ela escolheu aquelas que ela gosta, com quem ela tem mais convívio, aquelas com quem ela tem mais afinidade. E aí foram escolher o filme. E depois do cinema, elas foram para um parque brincar e a gente levou alguns comes e bebes, coisas simples. Um bolinho pequeno, que era Tem só... até uns cinemas que fazem uma negociação, dependendo do número de criança, né? Não cobra o mesmo valor do ingresso. Ainda é uma não proposta, vi é meio esse. diferente, né? Ainda não é muito usual. O que te chamou a atenção nessa festa, Milena, com o seu olhar aí profissional? Eu concordo com a Shirley, eu acho que ela tem essa proposta de fugir do padrão de ser em ambientes fechados, em casa de festas, né? Fazer com que as crianças brinquem, interajam, participem das atividades, mas já tem uma coisa organizada ali, sim. Tipo buffet mesmo, porque se fosse assim tão solta, tão livre, poderia ser muito bem no esquema, você leva alguma coisa, você também leva, que é o piquenique. Aquilo ali é um piquenique institucionalizado, já foi preparado. Ali não é um piquenique, é uma festa junina, né? É uma festa, né? Junina, mas com essa... Teve a organização dos pais, que eu também não vejo nada demais, entendeu? É aquilo que eu sempre falo, tem que estar dentro do contexto da família. Se aquilo representa a família, como ela ver ou celebrar, se aquilo foi importante para aquele núcleo, para aqueles amigos, se organizaram e chegaram àquele contexto, eu também não vejo nada demais. Agora, é bacana que a Andréia fala, mãe da Bia, ela fala que ao longo da semana a Bia ajudou ela na organização, ou seja, a festa se estende, né? Diferente de chegar como convidada, né? Isso que eu acho interessante na festa, assim, eu tento resgatar isso nas minhas meninas. Por que celebrar o aniversário? E aí, o motivo de celebrar, por exemplo, em casa. Às vezes a gente faz um bolinho com os amiguinhos lá na sala de casa mesmo, mas elas têm uma celebração que eu faço todo ano, eu sempre faço alguma coisa diferente. Aí, coloco algumas frases para elas encontrarem, algumas lembrancinhas de quando nasceram, tipo uma mechinha de cabelo, e aí tem que encontrar em algum lugar. Ou o despertador tocar na hora que nasceu, e aí vai tocar uma música, entendeu? Então, eu falo, por que eu celebrar o aniversário? E aí é interessante a criança participar dessa construção, por isso que eu gosto do piquenique, o piquenique informal. Porque aí ela vai conversar com a coleguinha aquilo que ela gosta de comer, o que a outra gosta, cada uma vai levar esse prato, essa coisa de sentar, de colocar a toalha no chão, sabe, na grama. Eu acho legal isso. Celebrar o aniversário é você celebrar que está vivo. Né? Comemorar mais um ano, foi um presente. Então, assim, não necessariamente você tem que ganhar uma caixa cheia de presente, você já ganhou o presente. Aliás, hoje em dia as crianças estão dando presente no dia de seus aniversários, dão uma lembrancinha, né? Isso para mim é uma coisa que eu nunca entendi muito bem de onde surgiu. Tá generalizado isso já, Milena? Como é que... Tá. O que explica essa lembrancinha? E em alguns casos a gente até aconselha, porque em alguns casos isso é tão... Pega mal, não dá exagerado, que a lembrancinha é mais cara até do que o presente que o aniversariante ganhou. Os pais cobram muito. As festas, elas estão muito, assim, determinadas pela necessidade dos pais. Os pais viram crianças, né? Na verdade, a gente vai voltar ali para aquela colocação que a gente fez, que assim, na festa de um ano, a festa é muito mais para os pais, tem muita bebida alcoólica, isso também aumenta bastante o custo da festa. Muito. Agora, isso que você está falando são crianças que vão na festa para pegar ali o que tem no meio da mesa e levar salgadinhos. Na verdade, são mais os pais. Por exemplo, geralmente quem rompe com o protocolo de comer o doce da mesa é o adulto. Porque a criança... A criança interior, né? Não, a criança, ela tem uma coisa, não importa qual a classe, não importa qual o meio. Criança brinca. Brinca, realmente. Ela pode estar brincando de videogame, de celular, mas ela brinca. Ela interage com a outra ali, ela faz a correria no salão, é assim. Chegava no carro, tô com fome. Vocês fizeram o que na festa? Brincamos. Não comem nada, Olha isso só, é fato. Não tem nem custo levar uma criança para a festa. Eles querem brincar, querem brincar. Principalmente quando é um grupo fechado de amigos que se conhecem, de escola, então, mas tem certas idades, assim, 7, 8, 9, 10, eles somem, brincam, às vezes nem bebem nada, entendeu? Então, o que acontece? Quem rompe com o protocolo do docinho na mesa... são os adultos, porque você fala para os seus filhos, não pode mexer. E até nas brincadeiras, né? Na reportagem a gente viu isso, assim, né? E aí vou até caguetar aqui que a nossa equipe toda entrou na brincadeira lá depois da festa junina, assim, vira criança mesmo. Que legal também, né? Porque é uma forma de interagir com a criança. É o caso da cama elástica, por exemplo. Quantas festas você já foi que a criança está pulando na cama elástica, você tem vontade de pular também? Mas por aí você vê... E aquela piscina de bolas, então. Por aí você vê que não tem tanta necessidade de tanta coisa assim. Porque se é o adulto, você quer agradar o adulto... Entendeu? Porque quantas vezes a gente leva o filho na festa e ele chega em casa e pede comida? Porque não comeu, ela tem toda a razão. Então, assim,
eu sempre vou na contramão. Não comeu e gastou muita energia, né? Pois é, e você gastou dinheiro com uma festa que não agradou a criança. E qual é a qualidade dessa alimentação, gente, também? Porque na hora que você faz uma produção mais arcaica, talvez essa alimentação também seja mais saudável. E essa lembrancinha também, né? Mas eu acho que a preocupação hoje, assim, já tem essa preocupação com a alimentação também. Eu não sei porque é uma preocupação que eu tenho. Meu filho mais jovem, mais novo, tem alergia alimentar. E eu sempre, antes dele nascer, eu sempre tive preocupação com a alimentação. Eu sempre fui preocupada com isso. Então, o que acontece? Eu acho que a festa, ela tem que oferecer para todos os convidados. Então, você também não pode radicalizar. Você não pode oferecer coisas que só um grupo coma, né? Mas você pode fazer de uma maneira interessante. Você não precisa oferecer só frituras, né? Você já pode oferecer uns assados. Nesse assado, você pode oferecer uma coisa mais nutritiva, né? Você pode fazer uma batatinha frita, mais rústica. Não precisa ser aquela batata que você compra industrializada e ainda joga no óleo. Quer dizer, tem maneiras de você tratar isso de uma outra forma. E eu acho que hoje em dia a festa, apesar dessa discussão dela estar muito grande, dela ser muito cara, ela também está voltando para esse olhar. Porque aí foge do padrão, como disse a mãe ali, né? Que também é legal fugir desse novo padrão, né? Eu acho que são movimentos. No meu modo de ver, não tem certo nem errado. Uhum, né? claro. É contexto. Porque é o contexto. É o contexto. É o contexto. O que está acontecendo agora é o resgate dessa festa menor, mais interessante, como a Shirley falou, que a criança participa, se envolve no processo, até você fazer uma coisa que a criança goste. O que adianta você ir numa casa de festas, né? Chega lá, tá tudo pronto, e aquela criança não se identifica com nada que tem ali. Ela não sente que aquela festa é dela. E ela não tem nem contato com a própria família, né? Porque também tem essa celebração, é uma celebração da família, como vocês colocaram lá no nosso primeiro bloco, né? Nasce uma mãe, nasce um pai, nasce a criança, nasce uma avó, nasce, enfim, a primeira criança principalmente, mas sempre será uma nova família, mesmo para um segundo, para um terceiro, um quarto filho, né? Se forma um novo núcleo, vai aumentando, vai... É outra celebração, né? Não tem como. A celebração, eu acho que o celebrar é importante. Assim, como você faz... Hoje tem os exageros, né, gente? Muito eu acho que é o exagero da vida moderna, né? Tudo tem muito exagero em tudo. Agora, a festa passa uma mensagem, né? Para todas as crianças, não só para aniversariantes, mas principalmente para eles, né? Essa mensagem do consumismo, essa mensagem do que você também pode produzir, participar e que é legal participar, né? E que, às vezes, até pergunto para vocês, Shirley, que hoje tá... Vocês duas têm filhos pequenos, né? Mas, assim, é um prazer também fazer essa produção, né? Não você sente falta da presença paterna na hora de realizar realmente essa produção? Ou é uma coisa que você faz com extremo prazer e tá bom para você? Não, para mim tá bom. Não sinto falta, não. Ela, a mais nova, sente. Ela reclama um pouco, reclama da presença, inclusive na festa. Ela reclama, assim, porque, por exemplo, o pai vai... Oi, parabéns e tal, dá um presentinho, então ela reclama disso. É um convidado, né? Não vai na festa, mas vai no dia do aniversário. Mas digo assim, ele é uma presença externa naquele momento, ele não participa dessa construção toda, né? Não, eu não sinto falta, mas eu acho que a criança sente. Sim. Acho que a criança precisa disso. E nem sempre só do pai, né? Mas de um avô, uma avó, alguém que seja importante para a criança, no convívio diário, ela com certeza vai sentir falta se não fizer parte, né? Com certeza. E assim, eu com as meninas, a gente conversa muito sobre essa questão do presente. Porque, assim, eu já ouvi pessoas falarem, eu não vou na festa porque eu não tenho dinheiro para comprar presente. Então, nos últimos anos, nós temos feito diferente. Então, assim, se for fazer alguma coisa maior um pouco, a gente pede no convite. Então, traga alguma coisa para doar para algum lugar. E aí a gente escolhe algum lugar. Então, a gente tem feito isso e elas têm gostado muito. Porque você está celebrando, não necessariamente você tem que presentear, você já foi presenteado. Então, você aproveita e presenteia alguém. Então, a gente tem feito isso e elas têm gostado muito. Shirley, e assim, é linda essa iniciativa, assim, eu acho até que eu preciso estar agora começando a já encerrar o programa, preciso encerrar agora por conta do nosso tempo, mas assim, é legal deixar essa mensagem também e que a celebração traga essa construção também educativa da criança, né, e que não seja voltada só para o consumismo, né? E elas gostam, só para o que vai ficar de material dessa festa, porque, e resgatar lá
que essas lembranças, assim, elas constroem a personalidade da criança, né? A presença da família, a presença do pai, da mãe, a construção de cada detalhe ali da festa. Isso é lindo, acho que o que fica da verdadeira celebração da vida, né? Que é de onde vem essa proposta. E a criança fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Boa sorte nas próximas comemorações aí, uma mais diferente e fantástica do que a outra. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. E você, o que acha das festas infantis de hoje? Manda sua opinião pra gente na nossa página do Facebook. Você pode rever o programa, fazer sugestões de assuntos e dar a sua opinião. Curte lá. E obrigada por acompanhar a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!